Olá, meu nome é Giovana Batista da Silva e eu vou expor o trabalho que eu fiz em conjunto com a professora doutora Elaine Barros Ferreira, cujo título é Uso de curativos para o manejo da descamação úmida em pacientes com câncer de mama, submetidos à radioterapia, revisão sistemática. Esse trabalho foi financiado pela FAPDF. Pacientes com câncer de mama são comumente submetidas à radioterapia adjuvante. Cerca de 85% a 90% das pacientes, elas desenvolvem algum grau de radiodermatite, que pode variar desde um eritema leve até uma descamação úmida ou seca. A descamação úmida ela ocorre em aproximadamente 36% dessas pacientes, associando-se a dor severa e a um desconforto local. E alguns fatores eles podem influenciar na gravidade da radiodermatite. Fatores intrínsecos como área irradiada, dobras cutâneas e tratamento adjuvante tornam as pacientes com câncer de mama mais suscetíveis ao desenvolvimento das formas mais graves de radiodermatite, como, por exemplo, a descamação úmida. Alguns estudos eles avaliaram diferentes tipos de curativos como uma alternativa promissora para o manejo da descamação úmida. No entanto, não há na literatura uma avaliação específica para o tratamento e prevenção da descamação úmida em pacientes com câncer de mama. Então, o objetivo do nosso trabalho é esse. Essa revisão sistemática ela foi conduzida conforme as etapas propostas pelo PRISMA Checklist, e foram elegíveis estudos primários, prospectivos e comparativos, aos quais eles tinham o objetivo de investigar o uso de curativos para o manejo da descamação úmida em pacientes com câncer de mama submetidos à radioterapia. E assim foram incluídos estudos publicados em inglês, português e espanhol, sem restrição quanto ao ano de publicação. As buscas foram feitas em 7 bases eletrônicas, a saber, Sinahal, Cochrane, Lilacs, PubMed, Scopus, Embase e Web of Science. A busca resultou em 1.633 referências e, após a remoção das duplicatas, restaram 806 estudos. Esses estudos foram avaliados os títulos e os resumos por 2 revisores de forma independente, e após essa avaliação, restaram 47 estudos que foram avaliados na íntegra. Após essa avaliação de modo também independente por 2 revisores, restaram 14 estudos ao todo para extração de dados e síntese qualitativa. 33 estudos foram excluídos e as razões é mostrada aqui ao lado. Todos esses estudos incluídos, eles foram publicados na língua inglesa, e esses estudos avaliaram ao todo 15 curativos, que são esses citados aqui ao lado. Quanto ao risco de viés, fora utilizada a ferramenta disponibilizada pela colaboração Cochrane, e os estudos foram avaliados em risco de viés incerto. Dentre os curativos, o filme de barreira e o filme de poliuretano, eles tiveram potencial para a prevenção e o hidrocolóide para o tratamento e prevenção da descamação úmida. O filme de poliuretano, além dele ter impedido completamente o aparecimento de descamação úmida, ele apresentou potencial para controle da dor, queimação e prurido. E o curativo de hidrocolóide apresentou taxas de cura significativas para aqueles grupos que usaram como intervenção quando eles foram comparados com seus controles. Em relação à localização da área irradiada, áreas de atrito como pregas inframamárias e axilas, devido ao vestuário ou ao movimento corporal, elas são mais predispostas a desenvolver descamação úmida, assim como o uso de bolos também é outro fator que predispõe à descamação úmida confluente. 3 estudos eles utilizaram fantomas para mensurar a quantidade de dose de radiação que chegava e se era aumentado quando era colocado os curativos. No entanto, os resultados revelaram que essas variações de dose elas eram irrelevantes ou insignificantes, que variavam desde 0,1 a 0,2, 12% nesses fantomas. A avaliação da dermatite ela foi feita com escalas que tinham critérios subjetivos, e alguns estudos ainda optaram por tirarem fotografias para utilizarem como documentação e avaliação dessas reações. Devido à heterogeneidade das amostras, do tipo de curativo e os controles avaliados, não foi possível que fizéssemos uma meta-análise, e isso foi uma das limitações do nosso estudo. Dentre os curativos, como eu havia falado, o filme de barreira e o filme de poliuretano, eles tiveram potencial para a prevenção, e o hidrocolóide para o tratamento e prevenção da descamação úmida. Vimos também a necessidade de estudos confirmatórios com delineamento adequado para maiores evidências sobre o uso de curativo em descamação úmida em pacientes com câncer de mama submetidas à radioterapia, para que possa escolher uma terapêutica adequada nesses casos. Aqui estão as referências, e agradeço a atenção de vocês e também à FAP pela bolsa que financiou o trabalho. Obrigada.